Bem, então, pessoal aí do primeiro ano, Escola Máximo, top aí, turma de bananeiras aí dando um show, tá? Hoje, professor Tiago aqui com Sociologia, tá certo? A gente vai trabalhar aí com o capítulo 5 do nosso livro, e para isso eu trouxe aqui o nosso livro de forma digital, tá bom? Eu vou compartilhar ele com vocês. Tem gente entrando ainda na nossa aula aqui. Ao tempo eu vou incorporando esse povo aí, mas eu já vou dar andamento aqui, tá certo? Nossa aula para a gente não perder tempo, tem muita coisa para a gente ver aí. Deixa eu só incorporar mais gente aqui. Isso. Vamos lá, compartilhando aqui. Isso. Deixa eu ver se tem mais alguém aí pra... Isso, eu estou incorporando as pessoas, viu, gente? Eu acho que tá ok. Vamos para a aula agora. Só me confirma aí, todo mundo está vendo o livro, né? Capítulo 5. Sim. Show, ótimo. Estrutura e organização social, tá? Esse é o tema da nossa aula de sociologia de hoje, tá certo? Eu vou tentar, ao final, resolver aí algumas questões com vocês. Então, vamos lá. A gente vai falar de um tema que é um tema relativamente tranquilo. A gente, inclusive, nas aulas passadas de sociologia, a gente conversou sobre o que seria socialização, né, o que seria convívio social, alguns grupos sociais. A gente falou sobre esses pontos aí. Às vezes eu fico falando devagar aqui, é porque eu estou também incorporando pessoas à nossa aula aí, tá? E aqui, ó, é bacana o nosso livro, porque logo no início ele vai trazer, assim, algumas coisas explicando o que seria essa sociedade, a viver em sociedade, né? E aqui tem questões que eu acho essas questões interessantes, tá? Eu sugiro que vocês façam, porque vai só reafirmar a compreensão que a gente teve do texto, né? Então, são questões de interpretação que dá para desenvolver de uma forma tranquila e, assim, se tiverem dúvida, nas próximas aulas a gente pode retomar por essas questões. Eu vou partir logo para o ponto conceitual da aula de hoje, que a gente vai falar sobre a estrutura social, tá? Então, muita atenção aí. Deixa eu ligar minha câmera, eu acho que ela desligou aqui. Peraí, deixa eu interromper esse compartilhamento, que eu vou ligar a câmera novamente. Isso, já voltou aí, né? E vou compartilhar de novo aqui, tá? Pronto. Bem, então qualquer bug, qualquer coisa, falem aí que eu tento dar uma melhorada aqui, tá? Porque vai consumir muita internet, que o livro eu estou tirando direto da web aqui. Então, turma, ó, sobre a estrutura social, certo? Ou seja, ó, tudo aquilo que se conecta em sistemas de diversos direitos são praticados, né? Ou seja, é onde os membros da sociedade, tá? Eles se organizam, formando aí essas estruturas que são diferenciadas e distintas. Então, a discussão sobre estrutura social vai cair relacionada bem diretamente com os pontos da aula passada. A gente falou da organização social, né, quando a gente desenvolveu aí como se estabelece aí o corpo, tá certo? Que forma a nossa sociedade.
Basicamente, em outras palavras, como o próprio livro coloca aqui, ó, o grupo, em outras palavras, cada grupo e cada indivíduo tem direitos e deveres dentro da sociedade e a estrutura social é o resultado, melhor dizendo agora, né, da constituição desses padrões mútuos, tá bom? Então, o livro, logo de início aí, nessas primeiras páginas, traz aqui uma espécie de fluxogramazinho explicando o que seria, turminha, ó, a estrutura social, tá? Então, vê que essa estrutura encontra-se em comportamentos individuais e também nas instituições sociais de formas de... Então, vejam que está no sentido aqui anti-horário, essas estruturas elas vão estar incorporadas aí nas teias de relações sociais, nas relações de dominação e poder, né? Teias de relações sociais, a gente pode entender o que sobre isso? Relações sociais, isso aqui é uma relação social que a gente está tendo, né? Âmbitos, por exemplo, no sentido tecnológico, tá? Os aspectos culturais que a gente viu na aula passada, tá bom? As relações primárias, a família, o pessoal da escola e por aí vai, né? Relações de dominação e poder, normas e valores, envolvendo aqui a discussão de ética, isso aqui a gente pode colocar também esse ponto, as relações de dominação e poder, a lei, né? A política, tá? As normas e valores, as éticas, os conceitos morais, divisão da sociedade conforme renda, divisão de classes, discussão da educação, né? Regras inconscientes. Então, essas coisas que eu estou colocando aqui para vocês, elas vão configurar o que a gente chama aí dessa estrutura social, tá? Então, é muito sobre isso que a gente vai discutir bastante na nossa aula de hoje. E aí, observem que nesse fluxogramazinho aparece assim, vários compartimentos, né? E essa estrutura ela pode ser de ordem religiosa, tá bom? Pode ser de ordem educacional ou religiosa, refere-se à dimensão do sagrado, da salvação, ao conhecimento, que é da educação, dimensão do poder, que é a ordem política, a ordem militar, que é a violência legitimada, que o livro chama aqui, as normas, as leis referentes ao poder jurídico, como eu vinha falando, né, lá em cima, tudo é integrado e interligado, tá certo? Bem, então a organização da produção, a distribuição de poder da sociedade e o contexto cultural formam o que a gente chama na sociologia dessa, claro, relacionado especificamente ao capitalismo, é a superestrutura, né, do conjunto social sobre esse contexto da estrutura dessa organização social. Então, a gente trabalha com esses 3 pontos, né? A gente vai analisar um pouco dessa sociedade a partir desses 3 pontos: a organização da produção, meios de produção, trabalho das pessoas, a produtividade, tá bom? E aí insere processos de industrialização, de consumo, de mercadorias, de comércio, tá? Outra coisa importante nesse complexo, né, que envolve essa macroestrutura no capitalismo, a distribuição do poder na sociedade e, por fim, o contexto cultural. A cultura ela é fundamental, né? Ela é histórica, a cultura ela faz parte de cada época e a cultura ela é particular em determinados e específicos territórios, né? Ou seja, ela é característica, ela é singular. O Brasil é muito amplo e temos diversidades culturais. Então, esse contexto cultural é o que nos interessa nesse momento, tá bom? Então, sabendo disso, né, essa parte aqui foi introdutória, vem a pergunta que o texto faz lá em cima, ó. Deixa eu ir passando aqui também. O que constitui uma sociedade? Né? Pergunta do texto, que constitui uma sociedade, tá? Bem, são os grupos sociais, são as pessoas, são essa macroestrutura, é o modo de produção, tá? É o trabalho das pessoas, são as relações sociais, e isso faz parte que o livro elencou aqui, ó, com 4 características, tá?
Então, vamos entender o que seria cada uma dessas características. Então, as características comuns definem uma sociedade. Então, a sociedade ela vai ter características em comum. Primeira aqui apontada pelo livro, ela é determinada pela luta por sobrevivência e os destinos de cada um de seus indivíduos estão ligados ao destino da sociedade. É como se a sociedade ela estivesse ligada, né? Ó, aqui está falando o seguinte, ó, observe esse ponto aqui, ó. Isso consigo aí. Se uma sociedade sofre com uma catástrofe natural, tá? Todo mundo do âmbito social que convive ali vai também sofrer. Aqui está dando um exemplo, uma espécie de um tsunami, né? Invadindo aqui obviamente uma orla, tá certo? Então, é determinada pela luta pela sobrevivência e os destinos estão interligados. Esse é o primeiro ponto que caracteriza uma sociedade. A segunda, ó, o segundo ponto que o livro aponta é a duração de uma sociedade vai além do tempo de vida de seus membros. Aqui dá o exemplo, né, dessa figura aqui, tá certo? As pirâmides, ó. E aí a gente tem uma lembrança que há tempos passados teve, tá? Uma sociedade que viveu, ok? Aqui nessas regiões que as figuras demonstram aí aspectos antigos, tá? O terceiro ponto que o livro aponta, que caracteriza aí a sociedade. A sociedade ela funciona de forma própria, apesar de ser constituída por indivíduos com objetivos próprios, distintos, tá? Ela funciona de forma própria. Então, a gente pode colocar aqui, ó, o islamismo, a Meca, né? Observa que um país tem um regime teocrata, onde a religião conduz todos os envolvidos ali. Então, está vendo que ela funciona de uma forma própria, e deu o exemplo da religião aqui. E o último ponto para fazer esse fechamento dessas características, nas sociedades, as tarefas e atividades necessárias para a organização são divididas entre os membros do grupo. Aqui está falando, ó, pelas imagens, a perspectiva do trabalho, tem uma médica, uma enfermeira, ou enfermagem, uma técnica, alguma coisa tem aqui, ó, a questão da comercialização de produtos agrícolas, tá? Então, comercialização, produção, abastecimento, então, tudo isso aí, esse conjunto, tá? Desses 4 pontos aí vão caracterizar o que seria essa pergunta, né? O que constitui uma sociedade. Então, a sociedade se constitui basicamente desses pontos, tá? Na sequência, o nosso livro vai trazer uma discussão bacana, tá? E aqui fica a dica, é uma discussão que sempre vem comparecendo em exames vestibulares, então, dica para o Enem, que é a concepção de cidadania, tá? E sobre isso, existem várias questões que a gente pode ir praticando para ir exercendo bem a concepção conceitual, mas o termo surge das pessoas que viviam em cidades, tá? E ao longo dos anos, esse conceito foi se modificando, né? Porque nas cidades, elas começaram a perceber que as cidades deveriam colocar direitos para essas pessoas, né? Então, tem direitos e também tem obrigações que devem ser asseguradas por lei. Então, basicamente, hoje, o conceito de cidadania você exercer sua cidadania, você tem que obedecer às leis, você tem que exercer os seus direitos, tá certo? Então, tem direitos e deveres a serem cumpridos aqui, tá? O que acontece é que cabe ao Estado e também cabe ao cidadão cobrar que se cumpra essas leis e cobrar que se faça, né, atuar esses direitos. Tá? Quando eu digo de direito, é estabelecido na própria Constituição. Aqui, ó, tem um exemplo, tá? Eu sublinhei aqui, ó, eu marquei aqui, né? A Constituição de 88 coloca um exemplo sobre isso aí,
que a gente está falando, a discussão da cidadania. Então, os direitos e deveres do cidadão se alteram de tempos em tempos e diferem de sociedade para sociedade. Aí vai falar do exemplo do Brasil. Existe um processo progressivo de ampliação de direitos e deveres do cidadão. Então, isso é um processo de evolução, tá certo? Antigamente, por exemplo, não tinha a CLT, que é a Constituição que vai dar as leis e as diretrizes do trabalho. E isso vai sendo construído, tá? Então, isso se chama sociedade civil. Por isso que logo em seguida o nosso livro vai trazer um pouco da discussão em torno da sociedade civil, tá? Antes de chegar nela, é importante só isso aqui, ó, que a cidadania se constitui na luta pela conquista por direitos, assim como o gozo desses direitos. Então, você exercer sua cidadania, por exemplo, é você cobrar das autoridades que se cumpram as leis, é você ser ético, é você não ultrapassar o sinal vermelho. Não é só você, quando a gente ouve falar, por exemplo, hoje em cidadania, alguns entendem que é só você ter o direito a votar, é você ir lá escolher aquele ditador que vai lá lhe governar, né? Entre aspas, é isso que eu estou querendo colocar de uma forma crítica. Mas não, cidadania é muito além disso, tá ok? Então, esse contexto é o que chamamos de sociedade civil exercendo a sua cidadania. E aí o texto vai começar a explicar coisas importantes a respeito dessa cidadania, dessa sociedade, que dentro dessa sociedade civil vai começar a se organizar aí alguns movimentos, vai começar a se mobilizarem esses movimentos, essas instituições, né? E formando aí questões sociais na pautas que se formam através dos movimentos sociais, como o movimento negro, o movimento ecológico, de estudantes, sindicatos e por aí vai, tá? Instituições religiosas, ONGs, como está sendo colocado aqui. E é na página seguinte que vem um ponto importante agora. Deixa eu tentar aqui. Isso. Pronto, vem um ponto importante que se fala das organizações não governamentais, tá? Ou seja, são aquelas instituições que não são do governo, o próprio nome já coloca, né? Elas normalmente são chamadas aí de ONGs, certo? E elas são importantes porque elas vão trazer aí na pauta política essa dimensão dessas questões sociais que quando não se exerce a cidadania, elas são contestadas, né, pela classe trabalhadora, pelos diversos segmentos, tá? Então, basicamente, essas organizações não conhecidas organizações não governamentais ou ONGs, elas trabalham através de 3 princípios que é pontuado aí no texto, essa parte que eu estou grifando aqui, ó. Tá? Então, trabalhar sem fins lucrativos é um dos principais objetivos, tá? Obviamente, toda a verba que, assim, não é para ter fins lucrativos, mas hoje a gente vive dentro do capitalismo e às vezes a gente não produz algo, é necessário a gente comprar aquilo. Então, tudo que se reverte em dinheiro é para também ser revertido em equipamentos, em investimento nas próprias ações dessa ONG, né? O segundo ponto, normalmente funciona de forma monetária. Alguém quer falar? Tem um microfone ligado aí, tá? Isso. Obrigado. Se for para fazer pergunta, tudo bem, viu? Então, o segundo ponto que eu vinha falando aqui foi com relação que elas normalmente funcionam de forma monetária, ou seja, especializando-se em um só assunto. Aliás, monotemática, né? No mesmo assunto, nada de monetário. Monetário é com relação ao dinheiro. Eu falei para vocês aqui
que o principal objetivo, um dos principais objetivos é que elas não possuem fins lucrativos, tá certo? Monotemática por exemplo, é um único tema, tá? Então, por exemplo, o lance de uma ONG ambientalista, né? Um lance de uma ONG que trabalha com a discussão ambiental, ok? Outra ONG que trabalha com a questão social, outra que trabalha, por exemplo, com a fome, entendeu? Ajudando as pessoas em dificuldade. Então, existem essa dimensão. E o terceiro ponto constitui-se de forma voluntária, ou seja, pela vontade dos seus associados, tá certo? Então, é assim que funcionam essas organizações, basicamente, de forma geral, essas organizações não governamentais. É importante também que dentro dessa estrutura social, elas são chamadas de terceiro setor, porque o primeiro setor é aquele setor constituído lá pelos órgãos do próprio governo, tá? Por exemplo, prefeituras, né? O governo federal, esse seria o primeiro setor. O segundo setor são as empresas, o comércio, tá? Os recursos são de propriedade privada. E o terceiro setor, nessa organização, dessa estrutura social, seria aí essas organizações não governamentais, tá bom? Na sequência, o livro vai estar aí, trazendo aí algumas imagens, tá? Que vão representar um pouco desses setores aí, ó. Aqui, como eu falei, uma imagem da política, né? Que representa a política, as empresas, indústrias aqui, e uma manifestação, um protesto, tá bom? Bem, existe também nessas formas de organizações dessas empresas, as empresas que carregam consigo o apelo sobre a chamada responsabilidade social, ok? Ou seja, são aquelas empresas que trabalham com esses pontos que o livro aponta aqui, ó, lá adiante. Deixa eu tirar a minha imagem do meio aqui. Tá? A responsabilidade social interna e a responsabilidade social externa. Então, o que seria essa responsabilidade social? Vou dar um exemplo aqui. Alguns bancos, por exemplo, para atrair mais clientes e ver que o banco é amigo da natureza, produzem os papéis que são utilizados na produção de talões de cheque, por exemplo, com madeira reciclável, entende? Ou então investem em propaganda com relação à preservação do meio ambiente. Não só banco, estou falando assim, ter o exemplo aqui para que fique mais específico, né? Mas não são apenas bancos, são outros segmentos aí como um todo. Então, essa responsabilidade social interna é das empresas, né, com os próprios trabalhadores. Então, essa época de pandemia, por exemplo, né? Evitar a contaminação, obedecer às leis, as leis com relação à pandemia, atender os decretos, disponibilizar material de segurança para os funcionários, tudo isso faz parte dessa responsabilidade social para evitar um maior contágio, por exemplo, tá certo? E a responsabilidade social externa é a relação aí com o próprio meio ambiente, com a sociedade, com os parceiros, com o negócio, por exemplo, empresas que não colocam os dejetos, essas empresas que trabalham na mineração, né? E organizam os dejetos e não fazem de uma maneira adequada e não lançam nos leitos dos rios, por exemplo, preservando aí o meio ambiente, né? Preservando os parceiros, os negócios e por aí vai, tá certo? Então, essa parte é a parte do que a gente chama aí dessas empresas com a responsabilidade fiscal. Ó, sobre isso, daqui a pouco a gente vai fazer umas questõezinhas e vai dar uma melhoradinha, certo? Aí a gente vai tentar discutir essas coisas que eu estou trazendo para vocês aí nas questões, eu penso que vai dar para explicar de uma maneira mais dinâmica. Existem também essas empresas, gente, na estrutura dessa organização social no capitalismo, filantrópicas, né, ou de filantropia, que possui também essa perspectiva da responsabilidade social, porém,
existe uma diferença, certo? Das empresas filantrópicas e das empresas com a responsabilidade social, tá bom? Entretanto, ó, aqui ó, tem falando que a filantropia, deixa eu tentar colocar assim, ó, fica destacado, não tem relação direta com a nova visão de responsabilidade social, pois filantropia estabelece relação passiva e clientelista nas ações das empresas, tá? Isso significa dizer, deixa eu ir baixando, que elas fazem, né, ações que vão ajudar pessoas, tá? É uma empresa que vai estabelecer ações para ajudar outras pessoas, tá certo? É, é, o exemplo do banco está fazendo essa boa ação, que é obviamente para conquistar novos clientes. E aqui vai estar trazendo na questão filantrópica empresas que vão ajudar, imagina aí, segmentos sociais, a questão da fome que eu estava falando anteriormente, né? Resolver o problema da fome em alguns países da África, que possuem taxas de DH muito baixo, estão com secas horríveis, sem água, tal, entendeu? Então, há essa relação aí, essa rivalidade dentro desses dois segmentos. Tudo bem? E aqui, ó, o texto traz uma imagem mostrando o modo de ação, né, dessas empresas, tanto filantrópicas como com responsabilidade social. Então, no segmento da cultura, tá certo? Da educação e por aí vai. Importante exercer a cidadania, tá? E, finalmente, gente, a gente chega na parte final do livro, onde vai trazer aí... Poxa, apertei numa coisa que não era para apertar aqui. Apareceu uma mensagenzinha de 10 minutos e eu coloquei atualizar. Então, ele vai me fazer comprar aqui, mas eu vou recusar. Ele vai comprar, né, o Zoom. Se passar de 10 minutos, você tem que comprar. Mas eu não vou comprar, vou utilizar esse... Deixa eu só resolver isso aqui. Pronto, fechei. Bem, vou voltar aqui porque, ó, vamos tentar resolver aqui as questões. A gente tem duas questões, eu acho que dá para a gente... Apareceu essa mensagem, né? Que a gente tem 10 minutos. A sessão praticando aqui, tá? Vamos fazer essas duas questões aqui, tá certo? Do praticando e a gente relaciona com esse conteúdo que a gente viu na aula de hoje. Antes de começar com o exercício, lembrando, vou tentar ser mais rápido, porque a gente tem essa dificuldade do tempo aqui, mas eu queria saber, vocês estão conseguindo acompanhar, gente, o que eu estou colocando assim? Se tiver dúvida, por favor, fala aí, tá certo? Se ficou confuso, em algum ponto eu posso voltar para tentar explicar melhor. Tá certo? Beleza, então, eu vou avançando aqui. Ó, lá nessa questão número 1, conforme vocês estão observando aqui, vamos dar uma lida e vamos tentar responder junto aqui qual a alternativa correta, tá certo? Então, ó, é uma questão do Enem lá de 2000, lá de 2012. Surgiu dúvida aí, foi isso? Se tiver dúvida, é só perguntar, tá? Então, vou ler aqui a questão, ó. Diz assim, ó. A interface clima-sociedade pode ser considerada em termos de ajustamento à extensão e aos modos como as sociedades funcionam em uma relação harmônica, né, com seu clima. Aí ele segue dizendo: o homem e suas sociedades são vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é sustentável de sofrer por causas climáticas. Bem, esse é o texto, tá? E depois do texto vai ter uma consideração que vai nos
encaminhar para as alternativas. A primeira diz o seguinte, ó, considerando o tipo de relação entre ser humano e condições climáticas apresentado no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando? Vamos falar quando é que uma sociedade ela se torna vulnerável. Vamos começar lá da letra E. Ó. Uma sociedade ela se torna vulnerável quando ela introduz tecnologia à produção agrícola. Não, sabe por quê? Porque a tecnologia, tudo que é tecnológico, né, é muito bem estudado e, obviamente, se for ter algum prejuízo, ela vai ser dimensionada de uma maneira mais adequada. Agora, o que acontece? Esse dimensionamento, né, algumas vezes, recebe muitas críticas. Eu vou dar um exemplo aqui do que eu estou falando, para ficar mais claro. Quando a gente fala em produtos transgênicos, quando a gente fala, por exemplo, em agrotóxicos, né, ou agrotóxicos, pode colocar a situação de vulnerabilidade, mas existem os órgãos, né, para poder reger essas leis aí. Então, a alternativa ela não coloca as sociedades em uma situação de vulnerabilidade. Outro exemplo, quando torna-se mais vulnerável quando? Aí, letra D, diversifica a matriz de geração de energia? Não, pelo contrário. Se você aqui a geração da nossa matriz energética no Brasil é basicamente a energia através da água, né? Então, o petróleo também é uma importante geração dessa energia para a produção. E aí o que acontece? Se você diversificar, você vai ter hidroelétrica, você vai ter energia solar, você vai ter energia eólica, então isso vai facilitar, você vai ter álcool combustível, então vai melhorar e não piorar a vulnerabilidade. A letra C diz o seguinte, ó, possui um sistema de transporte articulado. Não, seria colocar em vulnerabilidade se tivesse desarticulado, mas articulado não tem nenhum sentido essa letra C também. A letra B fala, apresenta estoques elevados de alimentos? Pô, claro que não. Vai deixar em vulnerabilidade de fome se apresentar poucos estoques de alimento. Então, só poderia ser aqui, ó, a letra A, concentra sua atividade no setor primário. Por exemplo, quando se intensifica muito a produção do extrativismo, a gente está relacionando aqui a madeira com o clima. Então, se você pega, as pessoas moram numa área que tem a cobertura vegetal, né? E aí você começa a retirar essa madeira, produção extrativista, e aí vai infiltrando a água, deslizamento, entendeu? Então, as pessoas, assim, correm o risco da vulnerabilidade. Resposta correta, letra A, tá certo? Letra A de amores, que são vocês aí, dessa turma do primeiro ano top, beleza? Para a gente finalizar, eu estou quase com o tempo esgotado aqui, queria saber se vocês entenderam essa questão aí, questão número 1, tudo certo? Sim. Boa, fácil, né? Questão número 2, eu vou me concentrar só na alternativa correta, tá? Porque o tempo já está acabando aqui. Bem, a questão número 2 vai falar um pouco aí do fenômeno da internet, né? Um filme, deixa eu clicar mais em cima aqui, né? Cone 2012, tornou-se um maior sucesso lá na indústria virtual, independente da polêmica causada por ele. Em 6 dias atingiu a soma de 100 milhões. Então, está perguntando aqui, a internet revelou-se um poderoso instrumento para a ação política de ONGs e de movimentos sociais, né? E a resposta correta aqui é justamente a letra E, porque o ativismo de ONGs e de movimentos sociais nas redes virtuais diversifica as agendas políticas e as práticas que buscam inovar o modo de fazer política. Então, favoreceu sim. A resposta correta, letra E, de estudantes e estudiosos, que são vocês aí, tá certo? A internet hoje, ela dinamizou, né, esse convívio social. Então, os grupos sociais, as empresas, as ONGs, elas podem movimentar as suas ações e articular melhor aí a demanda especificada aí dos seus objetivos. Ok, turma? Então, espero que vocês tenham aí curtido, tenham gostado da nossa aula de hoje.
Infelizmente, nosso tempo acabou, vou ter que ficar por aqui, tá certo? Questões, dúvidas, por favor, entre em contato, que ao tempo eu posso responder todos aí, tá bom? Então, forte abraço, bons estudos para vocês. A gente se fala nas próximas aulas, ok? Então, tamo junto, tudo de bom, valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.